A morte branca perseguiu a humanidade como nenhuma outra doença. Ela nos seguiu por milhares, talvez milhões de anos. Estava lá quando dominamos o fogo, quando inventamos a cultura, quando saímos da África para conquistar o mundo. Em 1815, foi responsável por 1 em cada 4 mortes na Grã-Bretanha. Nos últimos 200 anos, matou 1 bilhão de pessoas, mais do que todas as guerras e desastres naturais juntos. Ainda hoje, continua sendo a doença infecciosa mais letal do mundo. Mas, você sabe do que estamos falando? Estamos falando da Mycobacterium tuberculosis, a bactéria que causa a tuberculose, ou TB, nossa inimiga original. Neste momento, 1 em cada 4 pessoas vivas está infectada com essa bactéria. Poderia ser você. Poderia ser alguém próximo a você. Então, como é possível que nunca ouçamos falar da tuberculose? A resposta é tão assustadora quanto fascinante. A morte branca é o predador humano perfeito, extremamente contagioso, mas silencioso, cuidadoso para não matar de forma impulsiva, está perfeitamente adaptado ao nosso sistema imunológico e fisicamente é incrivelmente difícil de eliminar. Mas o que a torna tão poderosa? Para confirmar esta informação, você pode consultar nosso coach de saúde gratuito em tuvisalude.com. Ele responderá a todas as perguntas relacionadas à saúde, nutrição e hábitos que você puder imaginar. Normalmente, a bactéria entra no seu corpo através do ar e se instala nos pulmões, um enorme sistema de cavernas vivas defendidas por bilhões de macrófagos. São células guardiãs especializadas em caçar e destruir invasores. Quando o bacilo entra, os macrófagos o atacam imediatamente e o devoram vivo. Mas, infelizmente, esse é o plano da tuberculose, porque essa bactéria não é qualquer parasita. É um parasita do sistema imunológico. Quando um macrófago captura um invasor, ele o aprisiona em uma bolha chamada fagossomo e o inunda com ácido para desintegrá-lo. Mas a tuberculose evoluiu uma camada externa grossa e serosa que a torna completamente imune a esses ácidos. E pior ainda, uma vez dentro, sequestra o macrófago e o transforma em um anfitrião perfeito. Como um vampiro diminuto, a tuberculose lentamente consome a célula de dentro para fora. Além disso, ela se reproduz de forma extremamente lenta, enquanto outros micróbios se multiplicam até 60 vezes mais rápido, saturando o sistema imunológico. A tuberculose avança devagar porque não precisa ganhar a guerra de uma só vez. Já venceu estando presente. Não há pressa. Quando a célula infectada morre, as bactérias se movem para novos macrófagos. Embora sejam discretas, os restos em decomposição que deixam para trás ativam uma resposta imune real. Seu corpo percebe que algo está errado e mobiliza suas defesas. Mas, mais uma vez, isso faz parte do plano. Suas células imunológicas atacam com tudo. Mas essa parede celular serosa transforma a bactéria em uma fortaleza quase impenetrável. E na tentativa, muitos desses atacantes também ficam infectados. Então, quando já não podem matá-la, fazem a segunda melhor coisa: tentam trancá-la. É aqui que se forma o granuloma, uma espécie de bolha branca. No centro, há um núcleo de macrófagos infectados e mortos, uma espécie de lar nutritivo para as bactérias. Ao seu redor, outras células imunológicas formam um anel, como uma parede para contê-la. Assim se cria um espaço seguro onde a tuberculose pode permanecer por anos. Está até protegida dos medicamentos e libera substâncias químicas que dificultam a ativação de armas imunológicas mais potentes. Este é o estado de empate da tuberculose. A infecção entra em modo latente. A bactéria continua viva fazendo o seu trabalho. E isso está acontecendo agora mesmo em até 2 bilhões de pessoas. Mas, em 1 de cada 10 casos, a doença desperta. E quando isso acontece, tudo muda. Quando a tuberculose é encurralada pelo sistema imunológico, não é o fim, é uma trégua. Os macrófagos e outras células imunológicas não conseguem destruí-la, então fazem a única coisa que podem: construir uma prisão biológica ao seu redor. E assim nasce o granuloma, um pequeno globo de morte e contenção. No centro desse granuloma há uma mistura mortal: células mortas, macrófagos infectados e bactérias vivas, se alimentando lentamente desse ecossistema doente. Ao redor, uma parede defensiva feita de células imunes tenta evitar que as bactérias escapem. É como um castelo invertido. O perigo está dentro, não fora. De fora, seu corpo acredita que tudo está sob controle, mas por dentro, a tuberculose está confortável, protegida e esperando. A coisa mais assustadora é aqui que a doença vive em mais de 2 bilhões de pessoas no mundo, adormecida, silenciosa,
invisível. E ao contrário de outras bactérias, aqui você não pode simplesmente tomar antibióticos e pronto. A tuberculose latente está protegida dos medicamentos e da maioria das defesas imunológicas. É um impasse, mas não eterno, pois em 1 de cada 10 casos, o equilíbrio se rompe. Quando a tuberculose desperta, não o faz rapidamente. É um desastre lento, mas implacável. Se o seu sistema imunológico, por qualquer razão, já não pode conter o granuloma, seja por estresse, desnutrição, idade avançada, HIV ou qualquer fraqueza, então as paredes se rompem, os granulomas colapsam e liberam uma onda de bactérias junto com cadáveres celulares. Seus pulmões se enchem de detritos biológicos. Seu sistema imunológico entra em pânico. De repente, seu corpo envia em massa seus soldados imunológicos. A ordem é clara: eliminar a ameaça a qualquer custo. O resultado é uma batalha caótica. Seus pulmões se tornam um campo de guerra inundado por inflamação e fluidos. E o mais cruel é que eles não são feitos para isso. Suas próprias defesas começam a te destruir por dentro. Você tem dificuldade para respirar. Começa a tossir forte e profundamente. Até mesmo cuspir sangue. E mesmo que pareça uma tragédia, isso também faz parte do plano da tuberculose. Porque agora, toda tosse, cada gota que sai da sua boca, leva milhões de bactérias ao ar. É o momento em que o predador silencioso entra em ação e busca novos hospedeiros. Você tem febre alta, emagrece, perde força. Seu corpo inteiro entra em crise. Mesmo que você receba tratamento, essa fase pode durar semanas ou até meses. Sem tratamento adequado, a tuberculose pode consumir você aos poucos por anos ou décadas. Em pessoas vulneráveis, crianças, idosos, imunossuprimidos, essa lentidão é mais do que suficiente para ganhar a guerra. A bactéria pode viajar para outros órgãos, quebrar o funcionamento dos pulmões e ir consumindo tudo até causar a morte. Somente em 2023, 1.300.000 pessoas morreram assim. Não por falta de conhecimento, não por falta de tecnologia, mas porque a tuberculose sabe como se esconder, como esperar e como te destruir por dentro. A tuberculose é, sem dúvida, o pior tipo de problema. Não mata de forma espetacular nem rápida como algumas epidemias recentes. Faz isso de maneira silenciosa, quase imperceptível. Seus sintomas são leves durante meses, de modo que raramente sentimos o perigo iminente. Esta doença se comporta como um fogo lento, mantendo suas vítimas em um letargo devastador. Em vez de causar pânico e alarmes imediatos, como fez a Covid, a tuberculose prefere seguir seu curso, aproveitando o longo tempo que levamos para perceber um problema. Isso acontece porque, desde o início, o bacilo é projetado para permanecer dentro do organismo, replicando-se lentamente e sem gerar sintomas alarmantes, até que chega o momento em que o sistema imunológico não pode mais contê-lo. Sua propagação tem maior impacto em ambientes com espaço reduzido ou mal ventilados, assim como aconteceu durante a Revolução Industrial e ainda hoje, em áreas com urbanização desordenada e superlotação, a tuberculose permanece relevante e letal. Entre 1940 e 1965, foram feitos avanços notáveis na luta contra a tuberculose, desenvolvendo-se vários medicamentos que tornaram a TB uma doença curável. Este marco foi uma amostra do gênio humano, da capacidade de inventar soluções em meio à adversidade. No entanto, o grande obstáculo foi a distribuição desigual desses tratamentos. Enquanto em muitas regiões da Europa, Estados Unidos e Oriente Médio, ela estava quase erradicada, no resto do mundo a tuberculose continuava causando mortes. O problema se agrava com o aparecimento de cepas resistentes, resultado do uso inadequado e insuficiente desses medicamentos. Durante os primeiros 25 anos da era dos antibióticos, foram desenvolvidas 8 classes diferentes de fármacos para combater a tuberculose. Mas, infelizmente, entre 1965 e 2012, não foram introduzidos novos tratamentos devido aos altos custos e ao pouco interesse comercial por um problema que afeta principalmente as áreas mais desfavorecidas. Embora hoje existam tratamentos de 4 meses com 4 antibióticos diferentes para curar a maioria dos casos de TB ativa, a realidade é que esta cura não chega a todos. Em 2022, 2/3 de todos os casos foram concentrados em países como Índia, China, Indonésia, Filipinas, Paquistão e Nigéria. Quase metade das mortes por tuberculose ocorreram no Sudeste Asiático. No entanto, nos últimos anos foram dados passos encorajadores. A introdução de 2 novas classes de medicamentos e o desenvolvimento de testes rápidos, idênticos aos usados na pandemia de Covid, abrem a possibilidade de finalmente combater esse inimigo ancestral. Esta é a encruzilhada.
Temos a ciência, a tecnologia e o conhecimento. Mas o desafio continua sendo fazer com que a cura e a prevenção cheguem a cada canto do mundo. Só assim poderemos sonhar com um futuro livre da morte branca e transformar a história da tuberculose em uma vitória global da humanidade. Depois de séculos de morte silenciosa, talvez finalmente estejamos à beira de uma nova era. Em 2012, após quase 5 décadas sem avanços significativos, a ciência alcançou o impensável. 2 novos tipos de medicamentos contra a tuberculose. É um raio de esperança, uma nova ferramenta em uma batalha que parecia esquecida. E não vieram sozinhos. Graças ao impulso gerado pela pandemia de Covid-19, muitas das empresas que desenvolveram testes rápidos para detectar esse vírus agora também criaram testes rápidos e eficazes para detectar TB. Mas talvez o mais promissor esteja no horizonte: novas vacinas. A atual vacina contra a tuberculose, a famosa BCG, tem mais de 100 anos e, apesar de oferecer alguma proteção na infância, é ineficaz contra as formas mais comuns em adultos. Mas agora, com melhores ferramentas, maior investimento e um renovado interesse científico, poderíamos estar diante de um verdadeiro ponto de virada. A humanidade já demonstrou que pode vencer essa doença. No século passado, nos Estados Unidos, havia quase tantos hospitais dedicados exclusivamente ao tratamento da tuberculose como camas disponíveis para todas as outras doenças combinadas. Foi a principal causa de morte até que deixou de ser. A tuberculose pode ser vencida novamente. Ontem morreram 4.000 pessoas de tuberculose. 4.000 em um único dia. E o mais insuportável não é o número, mas sim que isso não precisaria continuar acontecendo. Temos as ferramentas, temos a ciência, sabemos como curá-la, sabemos como preveni-la. A única coisa que nos falta é a vontade coletiva de agir. A morte branca está conosco desde o início da civilização. Viajou conosco por montanhas, impérios e séculos. Esculpiu a história em silêncio, enterrando milhões sem que o mundo parasse para olhar. Mas hoje você sabe que está lá. E isso já é um primeiro passo. Porque se a tuberculose foi nossa sombra durante milênios, então é hora de deixá-la para trás, de fechar esse capítulo, de continuar nossa história sem ela. Não temos que aceitar um mundo onde uma doença curável continua matando em silêncio. A escolha é nossa, e o momento é agora. Convido você a se juntar ao meu grupo de pacientes em tubsalude.com, uma plataforma como o Facebook, mas de saúde. Lá você receberá apoio de pessoas que passam pela mesma situação que você. E eu publico gratuitamente artigos sobre esses temas todos os dias. Junte-se a nós. É grátis e pode salvar sua vida. Não esqueça de se inscrever e comentar. Um abraço. Nos vemos no próximo vídeo.